Motivação te faz começar. Um sistema te faz continuar. Motivação é aquela empolgação do início. Você tá animado, cheio de energia, vê resultado rápido, mas ela acaba, sempre acaba. É uma coisa temporária por natureza. Agora, um sistema, ele é permanente. É a estrutura que te mantém indo, mesmo quando você não tá afim, quando você tá cansada. Então, quando você para de depender de como você se sente e depender de como você organizou a sua vida, você finalmente consegue sustentar. Então, é isso que eu vou falar com você hoje. Eu passei muito tempo esperando estar motivada para conseguir fazer algumas coisas. Aí eu pensava, quando eu tiver vontade eu faço. Amanhã eu faço, mais tarde eu faço, semana que vem eu começo. E geralmente eu não fazia, porque motivação é instável. Ela vai e volta. Depende de como você está se sentindo. Aí eu comecei a ver, ler, acompanhar pessoas que são consistentes no que elas fazem todo santo dia, por anos, muitas vezes. Eu ficava olhando o que essas pessoas fazem. Porque eu não consigo começar. E quando eu começo, eu paro. Eu percebi que elas têm um sistema, uma estrutura por trás do que elas fazem. Então, quando eu criei um sistema, uma estrutura, para mim, de acordo com o que eu queria, com a minha rotina, aí pronto, eu consegui manter os hábitos que estou fazendo até hoje. Então, seja bem-vinda, meu nome é Eduarda Moura, e aqui a gente fala sobre o universo dos hábitos simples, que aumentam a sua produtividade e fortalecem a sua autoestima. Se você se interessa por esse conteúdo, se inscreve aqui no canal. Eu vou ficar muito feliz de ter você aqui comigo. Então agora eu vou falar para vocês as 3 formas que eu faço as coisas mesmo sem vontade. Vamos criar um sistema, uma estrutura que funcione mesmo quando você não tem motivação e quando você não tá afim. A primeira estratégia, que eu já falei até em outros vídeos, é você reduzir o que você quer fazer até ficar bem pequeno e fácil demais para você simplesmente não fazer. Então quando você depende de motivação, por exemplo, uma meta grande, vou começar a treinar 1 hora todo dia. Nos primeiros 3 dias, você tá motivada. Você tá feliz que você tá conseguindo. No dia 4, você começa a sentir muito cansaço. Aí começa a pensar, 1 hora é muito tempo, eu vou deixar pra amanhã, tô muito cansada. Então, o que é que muda quando você reduz? Você pega esse 1 hora e diminui pra 20, 30 minutos, por exemplo. Aí quando você tá sem motivação, você pensa, 1 hora eu desisto, mas 20, 30 minutos você acaba indo. Dá pra fazer mesmo sem vontade, não é muito tempo. Outro exemplo, vou ler agora, começar a ler 30 páginas por dia. Aí você realmente faz 30 páginas no primeiro dia, às vezes no segundo, depois você para de novo, porque você está se sentindo muito cansado e está demorando muito tempo essas 30 páginas. Então, o que você poderia fazer? Ler 1 página só por dia, tá ótimo. Aí, quando você estiver motivado, você pode ler mais. Mas quando você vê que não tá dando, ou você não tá muito afim, lê pelo menos uma. Consistência é uma coisa melhor do que intensidade. Eu sempre falo isso aqui, faça um pouco todo dia. É melhor fazer um pouco todo dia do que fazer uma coisa enorme num dia e no outro não fazer nada. Você não tá fazendo nada. Você tá desistindo. Então pegue o hábito que você tá vendo aí que tá muito grande e reduz. Reduz até ele ficar bem pequeno, bem impossível de você não fazer. Quero começar a estudar 2 horas agora. Ler só um parágrafo ou uma página, ou ver só um vídeo no curso, fica muito mais fácil dessa forma, por dia. Mesmo sem motivação, você faz o mínimo. Você não deixa de fazer. Eu, por exemplo, também faço isso. Geralmente eu leio 10 páginas por dia. Se eu não estiver muito bem, eu leio 5. Tá tudo bem, eu cumpri minha meta da mesma forma. O importante é não deixar de fazer. Já me aconteceu, eu não li hoje. Não, mais tarde eu leio, mais tarde eu leio. Chegou de noite, eu não tava com vontade mais, eu acabei dormindo. Chegou no outro dia, aí eu vou ler, né? Agora eu ainda fiquei pensando, pronto, agora eu tenho 20 páginas pra ler. Pronto, agora que eu não vou ler mais mesmo. Aí ficou essa coisa na minha cabeça, acabou que eu não li de novo. Aí chegou outro dia, aí eu voltei. Mas eu só li 10 páginas. Porque as 30 eu não ia conseguir. Então, você faz o que pode, mas pelo menos não desista. Porque quando você não tem um hábito, dificilmente você volta. Ou você demora muitos dias para voltar. A estratégia número 2 é amarre o hábito que você quer construir ao que você já faz. Então, quando você depende de motivação, você precisa lembrar do que você queria fazer. Precisa decidir toda vez. Se não tá motivada, você esquece. Ou decide que não vai mais. Então, quando você amarra uma coisa que você já faz, a outra que você quer fazer, você não precisa se lembrar mais, você não precisa decidir e se torna algo automático. Por exemplo, agora eu quero começar a beber muito mais água, que está me afetando, eu vejo que eu não estou bebendo água o suficiente. Toda vez eu tenho que lembrar de beber água, eu acabo esquecendo e acabo não tomando de todo jeito. Então, um hábito que você pode fazer amarrado com esse é, por exemplo, depois de ir no banheiro, eu bebo um copo de água. Então, como você vai várias vezes no banheiro, então várias vezes você vai tomar água.
Só é você amarrar uma coisa a outra. E vira um reflexo, uma coisa automática, como eu falo. Alguns outros exemplos. Hoje eu escovo o dia de manhã, eu leio uma página. Depois de eu desligar o computador, eu alongo por 5 minutos. Você vai acabar fazendo isso todo dia. Inclusive, eu fiz isso toda vez que eu acabava meu trabalho e estudar para a prova teórica da CNH. Quando eu estava ainda na velha regra, né? Então, o que aconteceu? Eu, simplesmente, estudei 6 dias por semana por umas 3 ou 4 semanas. E o que aconteceu? Eu passei com quase 100% de acerto. Porque eu amarrei uma coisa que eu já fazia, que era meu trabalho, ao estudo, para não ficar tão difícil. Porque era uma coisa nova e uma coisa que eu sei que eu nunca fiz. E deu muito certo. Toda vez eu estudava por questões, ficava vendo um vídeo no YouTube fazendo questões, toda vez que acabava o trabalho. Eu fazia isso por quase 1 hora, meia hora, geralmente. Todo dia. Deu certo, eu fui aprovada. A última estratégia, a terceira que eu geralmente uso, é preparar o ambiente quando eu estou ainda motivada para fazer as coisas na semana, no dia a dia. Então, quando você depende sempre da motivação para fazer alguma coisa, você precisa decidir se vai fazer, achar os materiais, os objetos, as coisas que você precisa, preparar tudo, superar a preguiça e fazer. São 5 barreiras. E geralmente você vai desistir na primeira, porque comigo acontecia isso. E até hoje isso acontece, se eu quiser montar um hábito novo e não preparar as coisas para isso. Então, quando você se prepara, na hora você só precisa fazer, porque já está tudo pronto. É muito mais fácil e mais rápido. E agora é só uma barreira, não 5. Por exemplo, quando você quer treinar, mas você não se prepara. Aí você vai precisar achar a roupa, achar o tênis, decidir qual treino que você vai fazer para primeiro começar. Aí muitas vezes você vai acabar desistindo, fazendo isso toda vez. Então quando você se prepara, mesmo sem vontade, como eu também faço isso, inclusive, eu faço isso. Na noite anterior, do dia de treinar, de todos os dias, né? Eu simplesmente separo minha roupa, já de treinar, eu já sei qual é o treino. Eu já deixo a meia no tênis. Eu já encho minha garrafa e deixo pronta na geladeira para levar. Já tá tudo pronto. É só eu acordar, tomar meu café, tomar banho, pegar as coisas e ir. Tomo banho, me visto, coloco tudo e vou embora. Porque na hora que eu não faço isso, de manhã eu vou ter que ainda escolher a roupa, ver onde é que tá a garrafa, o tênis, que eu não sei onde é que tá também. Nossa, isso demora muito tempo. Eu, quando acordo, não sei vocês, mas eu fico muito lento de manhã. Pra eu estar tomando decisão é horrível. Então, toda vez na noite anterior eu já deixo tudo pronto. E o que acontece? Eu treino 5 dias na semana. Dificilmente eu falho, só se acontecer alguma coisa. Então, faça isso. Tente melhorar ao máximo o seu ambiente. Por exemplo, eu não tenho como cozinhar todo dia. Eu não tenho tempo para isso. Porque eu sou CLT, eu não sei se vocês sabem. Já falei aqui em alguns vídeos, mas eu trabalho uma boa parte do dia, só que o meu trabalho é home office, isso também facilita, claro. Mas mesmo assim, eu não posso estar saindo da frente do computador o tempo todo. Então, e pega o horário do almoço, e meu intervalo é um pouco curto. Então, eu já preparei as comidas da semana toda. Geralmente eu preparo no sábado de manhã ou no domingo. Coloco tudo em potinhos, exatamente já contado, né? As gramas pela dieta. E pronto. Eu já tenho o almoço pronto da semana toda. E simplesmente eu já deixei o ambiente preparado. Ou seja, toda vez eu só esquento a comida e como. Pronto. E com relação à janta, eu só faço um cuscuz e uma batata doce, algo rápido. A carne já tá pronta, que eu já preparei a semana toda. Se eu não preparei, eu boto rapidinho no airfry, eu faço algo rápido e pronto. Já tá pronto também. Então, eu não deixo de me alimentar porque eu tô trabalhando. Eu não deixo de me alimentar porque eu tenho que treinar, que eu tenho que estudar, que eu tenho que trabalhar, que eu tenho isso e aquilo, aquilo. Não. Eu já deixei meu ambiente preparado para isso. Então, faça isso. Se você estuda para concurso, para Enem, para alguma coisa, alguma prova que você quer, deixe seu ambiente de estudo já pronto. Para a semana que você vai estudar, para os dias que você está estudando. Deixe sempre as coisas já prontas. Isso facilita demais. Porque aí, quando chega na hora, você só faz. Você não tem que decidir mais nada. Então, recapitulando, motivação é uma mentira. Ela te anima no começo, deixa a gente, ai, que maravilha, porque tá começando algo novo. Mas quando começam as dificuldades, a gente abandona. Agora, uma estrutura, isso fica, isso
vira hábito, depende de como você se sente. E você sabe que você vai conseguir ter frutos disso que você está fazendo. Então, quando você reduz o hábito até ele ficar bem pequeno, que você não consegue pular, e quando você amarra o novo hábito a algo que você já faz automaticamente, e quando você prepara o ambiente antes de precisar de vontade, de motivação, aí você finalmente para de estar dependendo de estar motivada, de querer alguma coisa. Aí você vira aquela pessoa consistente que faz as mesmas coisas praticamente todos os dias e que você se inspira e quer muito fazer e não consegue, porque você tem uma estrutura que funciona apesar de motivação. Então essas pessoas, elas não acordam motivadas todos os dias, elas têm dias ruins, elas têm dias bons, elas são pessoas normais, são seres humanos normais. A diferença é que elas já têm uma estrutura para isso, já tem uma rotina. E você também pode ter. Somos seres humanos iguais nesse sentido. Então, ser consistente, fazer as coisas todo dia um pouco, não é você toda vez estar com vontade de fazer. É simplesmente você fazer, mesmo que você esteja sem vontade. Porque você sabe o que você quer, você tem uma meta lá na frente e você quer alcançar, não quer? Então você vai ter que fazer. Quando você se prova dia após dia que você pode, mesmo sem motivação, sua autoestima cresce. Você finalmente confia em você. Você sabe que pode contar com você. Você sabe que você vai fazer, mesmo quando você não está 100% bem. O conselho é que você comece a fazer uma estrutura para o que você quer. Então me conta aqui nos comentários qual hábito você quer manter mesmo sem motivação. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que você pare de depender de motivação e crie um sistema que realmente te ajude com essas dicas que eu te passei aqui no vídeo. Então beijos e eu te encontro no próximo vídeo.